Bem, para construir o gráfico do ggplot, precisamos primeiramente chamar o pacote de ggplot2. Após carregar o pacote de ggplot, já estamos com ele à disposição e podemos fazer o nosso primeiro gráfico. A principal função do pacote ggplot2 é a função ggplot. Nela, a priori, você precisa colocar os dados e a estética. Se a gente executar ela do jeito que está, já temos um plano, só que aí não está delimitado nem os dados, nem a estética que vai ser utilizado, muito menos a geometria, uma vez que o ggplot trabalha com geometria de forma separada. Como dito, a gente já tem aqui o nosso plano cartesiano, não tem nenhuma estética ainda, nenhuma geometria. Inclusive, geometria a gente trabalha numa função à parte, que o ggplot trabalha com a ideia de camadas, mas aqui já podemos incluir os nossos dados. Data, que é o banco, e aí nossa estética, que é a função AES. Nela vamos incluir o nosso x e y, que nesse caso será quantidade de comparecimento por quantidade de abstenção. No R, a gente pode, dentro da função, nomear os argumentos ou apenas escrever eles se já for na ordem pré-estabelecida. Aqui está na ordem já pré-estabelecida, mas só para demonstrar, vou deixar aqui escrito o nome do argumento. Seria o primeiro argumento x e o segundo argumento o y do nosso gráfico. Se a gente executa essa rotina, nosso gráfico já aparece aqui, já tem a nossa estética, nossas escalas, né? Os dados já estão aí, por mais que a gente não consiga visualizá-los. Por quê? Para visualizá-los, precisamos da nossa geometria. Para isso, podemos adicionar um mais ao final da função do ggplot, escrever geom, underline e vai nos retornar aqui uma lista de geometrias. Vamos fazer um gráfico de dispersão, já que as duas variáveis são quantitativas, só botar aqui geom point. Ao executar, já temos, em alguns poucos segundos, o nosso gráfico de dispersão. E tudo com o ggplot pode ser editado. Então, vamos supor que eu não queira esse tema. Então, bastaria colocar aqui um mais. Vou pular uma linha só para deixar o código organizado. Deixa aqui, tema, vou colocar clássico. E já temos o nosso gráfico. Se a gente dar um volta aqui na nossa aba de plot, a gente voltar aqui, ó, a gente vai ter os gráficos que foram feitos anteriormente. Ou para frente, né? Temos o gráfico parecido. Podemos adicionar nesse gráfico ainda uma opção, por exemplo, editar os labels de Y e X, botar título, subtítulo, botar caption, por exemplo. Com a função labs, podemos botar title, escrever o título aqui, comparecimento por abstenção, botar aqui um subtitle. Eleições 2018. Vamos mudar o eixo X, colocar aqui N, comparecimento. E Y,
Vamos colocar N como extensão. Feito isso, podemos executar e o nosso gráfico já está editado. Título, subtítulo, abstenção, comparecimento. Podemos incluir aqui ainda o caption, fonte, TSE. Deixa eu apagar isso aqui. Vou executar. E já temos aqui o nosso gráfico com um novo tema, com os labels, os nomes, título, subtítulo, eixo X, eixo Y, o caption alterados ou adicionados, a nossa geometria ponto e nossos bancos de dados e nossas variáveis. Preste atenção aqui no detalhe, que aqui eu não preciso escrever banco, cifrão, quantidade, comparecimento. Seria indexar a variável. Porque o ggplot já entende que estas variáveis pertencem a esse banco, pois está no mesmo ambiente. Então, como está trabalhando no mesmo ambiente, ele não precisa colocar essa indexação da variável. Ele entende que pertence a esse base de dados. Poderíamos ainda fazer um gráfico diferente, por exemplo, colorindo os pontos por gênero. Vou colocar aqui, por exemplo, color. Deixa eu dar um enter aqui para ficar visualmente melhor. Color DS gênero. Com isso, temos um novo gráfico onde cada gênero recebe uma coloração específica. Mas veja que aqui a gente não consegue ainda distinguir muito bem quem é quem, né? Do ponto de vista de qual é a tendência de cada um. Existe alguma diferença? Podemos usar uma outra forma de separar os dados, que seria pelo face wrap, que é criar o mesmo gráfico a partir de uma categoria qualquer, utilizando, por exemplo, categoria caso gênero, criar dois gráficos similares, no caso três, já que tem não informado, que é o face, que é um daqueles elementos não obrigatório. Posso botar um tio aqui, botar aqui ds gênero, e daqui de cima do ggplot apagar o column com ds gênero. Temos agora três gráficos. Temos três gráficos iguais, só que separado pela variável categórica gênero. E assim conseguimos fazer isso. Tivéssemos por estado, os 27 estados, poderíamos fazer a mesma forma e conseguir comparar. E veja que a escala é fixa, respeitando aquele princípio lá de produção de gráfico, onde quando se quer comparar, a escala tem que ser igual. Então, a escala é iguais para todos os gráficos. Podemos deixar a escala fluida, mas não é o recomendado para esse tipo de produção de gráfico. Poderíamos ainda, a gente usou aqui um gráfico de pontos, poderíamos fazer também um gráfico de barras, uma outra geometria. Só que no lugar de usar no nosso X comparecimento, deixa eu copiar aqui para facilitar, e na verdade point não precisaria,
Aqui aí vai ser geombar. Veja como é fácil replicar um gráfico. Eu vou mudar apenas as variáveis e no caso a geometria para barra. Vou botar aqui ds grau escolaridade. E na cor, aqui no caso, que é o preenchimento da barra, que é o fio, eu vou manter o ds gênero. Só que, por padrão, a função geombar, ela faz a contagem dos dados, né? A estatística que está por trás dela é uma contagem. Nesse caso aqui a gente quer a soma de quantas abstenções tem, considerando aí escolaridade e gênero. Nesse caso a gente pode botar stat igual a sum, que é soma, e a position, eu vou colocar aqui o Dodge, porque no lugar de termos uma barra empilhada, vamos ter barra lado a lado. E no caso aqui a gente tem, o título é outro, abstenção por escolaridade. Escolaridade e sexo. No caso do X aqui, agora vai ser escolaridade. Y mantém, fonte mantém, já podemos gerar o nosso gráfico. Ah, deu um erro aqui, não gerou porque eu esqueci o mais após a função geombar. Pronto. Agora já temos aqui um gráfico de abstenção por escolaridade e gênero, né? Podemos ainda colocar mais uma categoria nesse gráfico, analisar uma outra subcategoria, por exemplo, Estado Civil, usando o FaceWeb agora. Por exemplo, Face. Deixa eu botar o tio, colocar aqui DS Estado Civil. Já temos agora essa distinção entre gênero, no caso, a abstenção por gênero, por escolaridade e por estado civil. Então a gente consegue identificar quem se abstém mais, casados do sexo masculino, feminino e em qual escolaridade. Veja quanto que análise a gente pode fazer com a visualização gráfica. Só que o nosso eixo X aqui está tudo acavalado, está um em cima do outro aqui, e a gente não consegue identificar direitinho. Então, o melhor seria rotacionar esse eixo X, né? Essas letras do eixo X. Além da função tema, com os vários tipos de temas, temos a opção só a função tema, que é uma função genérica, onde nela podemos fazer alterações no tema que está em execução. Nesse caso, é sempre preferível usar tema depois do tema que você escolheu, porque senão vai ser aplicado, nesse caso, tema clássico em cima de tema. Então, desfazeria a sua alteração. Neste caso aqui, podemos fazer o seguinte. No eixo text, no eixo X, o texto vai receber um elemento blank, no qual o ângulo é de 90 graus. No elemento blank, desculpa,
elemento texto. Então, já temos aqui o nosso gráfico já mais um pouco legível quando rotaciono os labels, as categorias do eixo X. Ok? Esta é uma opção. Veja que são camadas. Camada de ggplot, a camada da geometria, tema, título e subtítulo, tá em labels, labels, né? O face wrap, que era aquela opção não obrigatória, né? Você pode utilizar lá dentro da gramática de gráficos. O tema também é uma opção não obrigatória para aquelas questões lá de gráfico. Bem, continuando a aula. Para salvar o gráfico, para exportar o gráfico, a gente está vendo aqui a visualização dele, existem algumas formas. Uma forma básica é usando a função GG Save. O primeiro argumento é o nome, e aí no caso a rota onde o gráfico vai ser salvo. Nesse caso, vamos salvar na própria parte, aula 4, que será, nesse caso aqui, eu vou botar aqui, como parece, abstenção, né? Abstenção. E eu posso, ponto, e escolho a extensão. PNG, JPEG, GIF, bem, tá aqui PNG. Faço isso, ele já salva, já disse a dimensão que salvou, foi 3 por 32, 3 por 16. Se a gente for na parte aula 4, já vai estar aqui nosso gráfico. Veja que ele ficou visualmente horrível, ou seja, não dá nem para ver nada. Podemos fazer a edição aqui na GG Save. Um detalhe aqui importante é que a função GG Save ela salva o último gráfico executado. Se a gente quiser salvar um gráfico específico, a gente tem que colocar ele dentro de um objeto. Daqui a pouco vamos ver isso. Vou botar aqui o widget 8 e vou botar aqui a altura, botar 8 também, que é um quadrado perfeito. A gente vai dobrar o tamanho do gráfico, né? Que lá é 3.3, vai virar agora 8, mais que dobrar, na verdade. Foi salvo. Então já temos um gráfico mais visível. Podemos, já de melhor qualidade. Podemos ainda, alguns revistas nos especifica a quantidade de DPI que o gráfico deve ser salvo. A maioria é 300. Já podemos também salvar o gráfico com essa configuração específica. No caso, 300 DPI. Não vai mudar visualmente agora para a gente, não vai mudar nada. Mas voltando à questão de, e se eu não quero salvar o último gráfico, quero salvar um gráfico específico. Então eu posso estar salvando, executando o gráfico dentro de objeto. Por exemplo, aqui eu vou chamar de G1. E quando eu faço isso, perceba que já criou o objeto, que é da classe GG, ó, tipo GG, mas ele não veio aqui para a minha área de plot, porque ele só vem para a minha área de plot se eu executar o objeto G1. E vamos supor, eu estou fazendo vários gráficos, quero deixar para salvar depois. Poderia botar aqui na sequência. Deixa eu botar aqui na sequência. GG save. O primeiro argumento eu disse é o nome do gráfico. Eu vou botar aqui extensão ponto jpg. Botar, não vou botar dimensões aqui, só para a gente ver. E posso dizer o seguinte, plot, ou seja, qual plot que eu vou escolher. Por default, ele é o último plot, mas a gente não quer o último plot, a gente quer o plot G1. Com isso, ele já executa, já pega o gráfico dentro do objeto e já salva nas dimensões
Veja que aqui tem um problema de dimensões também, podemos corrigir. Nesse caso aqui, eu vou colocar apenas um vídeo, uma largura maior. Vou botar aqui, dobrar a largura, 6. Veja que a vantagem é que eu não preciso estar reexecutando o gráfico, porque eu só faço salvar, já que está dentro do plot. Ok? Já tem um gráfico mais apresentável. No entanto, além de o ggplot já vem com várias geometrias, mas podemos estar incluindo outras, outras geometrias. Por exemplo, vamos entrar aqui, deixa eu abrir aqui a internet para gente. Existe um conjunto de extensões criada para para o ggplot. Deixa eu fechar aqui. Opa, extensões. Deixa eu voltar. Que já melhor aqui que ela. Então aqui eu tenho várias extensões, fazer gráficos animados, o Esquizo, que é uma interface gráfica para você produzir gráficos, você não precisa saber programar para fazer gráfico com R. E o bacana do Esquizo é que você, após gerar o seu gráfico, ele gera também um código de replicação. Bem bacana para quem quer estar aprendendo. Eu uso pouco, mas é bem interessante. O Patchwork para botar vários gráficos no mesmo plot, colocar os GG temas com vários temas específicos. Aí você tem uma diversidade aqui, ó. Coplot, que é similar ao Patchwork, mas se eu não me engano ele consegue gerenciar melhor a questão das dimensões das figuras internas. Tem todos esses detalhes aí. O GG4, muito utilizado na análise de correspondência, análise de cluster, que ele consegue plotar aqui essas geometrias em cima dos clusters. E tem aqui uma diversidade de pacotes que auxiliam o GGDEA, aqui, ó, para criar a ideia de relação causal, né? Criar os plots de relação causal, de causalidade. Quer plotar gráfico com gatinhos? Tem aqui também um pacote para isso. Fazer o gráfico de radar. Então, existe uma diversidade, inclusive calendários. Quero fazer um calendário com R. Tem essa possibilidade usando esse pacote com ggplot. Fazer nuvens de palavras sem necessariamente estar fazendo uma mineração de texto. Eu posso utilizar o GG Word Cloud. Ou seja, existe e a cada dia sempre aumenta, ggpol, vou criar a ideia de parlamento, existe aí uma infinidade de extensões que pode lhe ajudar no dia a dia da produção, na visualização de gráficos com R. Bem, voltamos ao nosso RStudio. Vamos fazer um gráfico utilizando aquela base de dados de bancada, que é a base de dados com as bancadas de deputados federais. Então temos que carregar ela, né? Para facilitar aqui o nosso manuseio do consumo de memória, vamos fazer aqui limpar a nossa área. Vamos apagar todos os objetos. E vamos carregar agora a nossa base bancada. Que está em CSV,
Então posso usar apenas, preciso apenas, na verdade, da função read csv2 barra, no caso aqui, dados barra bancada.csv. Ao executar isso, já temos uma bancada com 30 partidos, que é a bancada 2018, 30 partidos. Agora, para 2022, deve reduzir um pouco mais, mas detalhe de ciência política não cabe aqui nessa aula. Então, temos aqui 18, 14, o partido e uma ideologia extrema-esquerda, extrema-direita, aproximadamente, passando pelo centro. Vamos construir um primeiro exemplo usando o gráfico de barras, que a gente já aprendeu a fazer, ggplot. Então, primeiro recebe os dados, depois a estética, que nesse caso será ELEI 2018. No caso de Y, de X vai ser o próprio nome dos partidos. Vou botar aqui, partido. Pronto, já temos a nossa estética. Executei aqui só para vocês visualizarem, mas não precisaria antes de colocar a nossa geometria, que é a GeoBar. E aqui tem uma diferença. Lembra que eu falei que a estatística padrão é uma contagem? Anteriormente a gente utilizou o stat para somar. Nesse caso a gente não precisa somar, só precisa manter. Então vou dizer o seguinte, stat vai ser idêntico. Identity. Opa. Tá. Aqui. Identity. Então já temos o nosso gráfico de barra. Aqui já podemos fazer o que? A nossa, botar aqui um outro tema, né? Vou botar um tema aqui, bota o tema Gray. O tema Gray é o que já tá, né? Botar aqui mínimo. Então já temos o tema. Podemos ainda usar um recurso que a gente não utilizou ainda, que é as coordenadas. Podemos fazer o seguinte. Vamos inverter esses eixos. Vamos botar o coord flip. E aqui já temos um gráfico interessante com a coordenada invertida, os eixos invertidos, mas que facilita muito a leitura. Veja que eu não precisei, eu utilizei um recurso diferente para deixar o gráfico legível. No lugar de fazer a rotação apenas dos labels, eu rotacionei todo o gráfico e ficou um pouco mais interessante. Mas aqui ainda está um pouco, vamos dizer assim, intuitivo, uma vez que as barras não estão ordenadas, o que custa um pouco a gente comparar quem é maior, quem é menor, coisa do tipo. Podemos agregar aqui na estética, dizer o seguinte, botar uma função aqui dentro para reordenar. Vou dizer o seguinte, reordem partido, né? Por qual variável? Pela variável numérica, que é a variável ELEI 2018, eleição 2018. Com isso, as barras vão ficar reordenadas. Veja, ficou aqui do maior para o menor. E se eu quisesse inverter, bastava botar um sinal de menos. Com isso, eu teria a inversão. Deixa eu manter aqui. Para salvar, a mesma coisa. Como aqui eu não salvei no objeto, posso fazer o gsave, botar aqui parlamento 2018.jpg. E já temos aqui. Veja que a dimensão não ficou muito boa. E ainda o label também. Veja que o label aqui não é dos melhores. Então podemos dizer o que?
podemos fazer algumas alterações antes de salvar, né? Deixa eu botar aqui o Leves. Não vou botar título, vou só tirar em X. Eu vou deixar sem nenhuma legenda, sem nenhum label. Em Y eu vou botar Y, vai ser N. Deixa eu botar aqui Y. Já vai ficar um pouco melhor. Mas aí tem um detalhe na escala, tá de 0 a 40, só que ir pulando de 20 em 20. Para facilitar a leitura, principalmente desses que estão mais abaixo, vou botar aqui alterar a escala em que eixo? No Y, isso aqui está invertido, mas é o eixo Y, que é contínuo. Eu vou dizer o seguinte, os breaks, que são cada quebrinha dessa, será vou usar uma função sequência, vai ser de 0 a, qual que é o nosso maior número aqui? De 0, vou botar de 0 a 65, de 5 em 5. Então, ele gerou até 55, ele ignora os outros porque eu não coloquei o limite. Se eu quisesse forçar ir para 65, eu teria que colocar limites, um combine aqui, criar o nosso vetor que vai ser de 0 a 65. Essa seria uma forma de forçar o eixo. E antes de salvar, eu vou botar aqui o tamanho dele, né, padrão. Vou salvar aqui com 8. E vamos conferir o nosso gráfico salvo. Então, ficou um pouco estranho, vamos dizer assim. Ficou muito esticado, né? Mas podemos ir ajustando isso daí. Deixa eu reduzir aqui para 5 e deixa eu colocar aqui Veja que eu mudei a posição da altura e da largura, porque eu estou nomeando. Então, como eu estou nomeando, eu posso alterar facilmente a posição dos argumentos na função. O gráfico já ficou um pouco melhor. Bem, mas poderíamos querer fazer um gráfico com aquela ideia de parlamento. Eu vou utilizar uma função, na verdade, um pacote chamado ggparlamento, library, instalem aí no caso, ggparlamento. Nesse pacote existe uma outra função para criar um banco de dados para esse tipo de figura. E no caso, eu vou chamar aqui de parlamento e vou dizer o seguinte: parlamento da data, eu sei, aqui ele vai criar a nossa variável, qual é a origem da nossa variável? Quais são a base de dados? A nossa base de dados é a base de dados bancada. E que vai ter naquela semicírculo de parlamento, vai ter 10 linhas. Perry, as cadeiras serão, da onde virão as cadeiras? Bancada eleito 2018. Vamos reproduzir o gráfico. Eu vou botar aqui só com uma geometria diferente. Vou botar aqui semicírculo. Com isso, ele já cria um novo objeto, que é da classe DataFrame, com umas coordenadas, x e y coordenadas, as linhas, os tetas e as outras variáveis da base de dados original. Veja que ele vai dizer, ó, pessoal, são 10 linhas, então, ó, repetir 10 vezes. E assim ele vai repetir quantidade de linhas para cada partido, o que facilita nossa vida nesse caso aqui. A gente não teria que fazer isso aqui manualmente.
Então eu posso ggplot vai receber quem? Parlamento, que vai receber uma geometria específica adicionada pelo pacote ggparlamento, que é geoparlamento. E aqui eu tenho duas, vou botar cadeiras, né? Que vai receber na estética x e y, que são aquelas duas variáveis com coordenadas, e a cor de cada partido, a gente não vai receber a variável partido, ou seja, cada partido vai receber uma cor específica, mas como vimos lá no slide, há um limite de cores dentro das cores pré-determinadas no ggplot, o que vai acontecer de ter cores repetidas. Então, eu vou botar aqui um tema também do ggparlamento. Vamos executar. Veja que já criou nosso semicírculo com os partidos. O problema aqui são as cores. E aí precisaríamos criar a nossa escala de cores, no caso com 30 cores, respeitando toda a lógica que já conversamos aqui no curso. Eu poderia alterar a posição dessa legenda também, fazer assim, ó. Tem legend position, e eu vou botar aqui bottom, bottom, no caso. Já ficou um pouco melhor com a legenda posicionada ao centro, aqui na parte inferior, mas tem esse problema das cores. E aí a ideia seria mais ou menos o seguinte, não vamos fazer aqui, mas a ideia seria incluir uma escala de quê? De cor, que é o que a gente quer alterar, escala color, e colocar ela manual, uma vez que não existe nenhuma escala pré-definida com 30 cores. Então poderia fazer velas, velos, igual a, no caso aqui tá velas. E aqui botar as hexacolor 30 cores, diferenciando cada partida. Essa seria a ideia. Como eu não vou aplicar, vou deixar aqui comentado. E essa seria a ideia de como funciona o ggplot. Veja que é por camadas. Podemos incluir novas geometrias além das geometrias existentes, apesar que já temos uma boa quantidade de geometrias, mas caso não tem uma geometria adequada, não tem o que eu quero, mas eu sei que tem um pacote ali que tem um conjunto de geometrias que podem me interessar. A ideia do ggplot é essa, é utilizar a gramática de gráfico ao nosso favor, que facilita na produção e escalabilidade da produção de gráficos. É isso. Obrigado.